Na prática podcast, aqui não tem conversa fiada, não tem lero-lero. E, como sempre, assuntos relevantes que servem para você nos acompanhar, aprender. E hoje vamos falar de arte. E ela, nada mais do que ela, Patrícia Muniz. Um prazer imenso em receber você aqui. Você que é uma artista renomada a nível Brasil, ajuda projetos sociais, ajuda escolas, crianças, né? Faz trabalhos que transcendem os valores econômicos, mas assim, o amor da arte. Eu queria que primeiro você falasse quem é, né, o primeiro bem-vindo, e quem é a Patrícia Muniz, que está aqui com a gente aqui hoje. Obrigada, tá, por essa oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho do que eu faço. A minha vida é muito corrida mesmo. Eu estou muito feliz de poder falar um pouquinho do que eu vivo, né, que é a arte. Isso. Eu sou do Paraná, moro ali em Linhares 2 anos, me sinto já linharense. Tá gostando de morar aqui? Tô. No começo eu estranhei bastante, posso confessar que a cultura é diferente lá do sul, né? O clima é diferente, esse calor, que agora não tá mais, tá bem próximo de lá, né? Mais fresquinho, mas assim, eu estranhei bastante porque eu não conhecia ninguém também. Mas, assim, eu achei que foi bem abraçada, acolhida. Hoje eu já posso falar que eu conheço bastante gente aqui. Já tá bem relacionada. Já. Filhos? Tenho 4 filhos. Eu casei muito nova. Eu tenho uma filha que mora fora do país, faz faculdade lá fora. Um filho que mora no Paraná e 2 moram comigo aqui em Linhares, que estão adorando morar aqui. Que bom. Realmente o pessoal gosta é um clima ameno, né? Tá um pouquinho frio agora, mas o pessoal gosta de estar sempre. É que o ano passado foi muito difícil, era muito calor aqui. Muito calor. Eu falei, gente, não vou dar conta dessa terra, não. Mas a gente vai melhorando, né? E vamos lá iniciando aqui. Como é viver da arte? Eu acho que no Brasil não é uma realidade fácil, né? Porque não é valorizada a arte no Brasil. As pessoas acham que, primeiro, a arte na escola é o quê? Para fazer lembrancinha no Dia das Mães, para cobrir o professor principal, que é o professor de matemática, de português. Não é uma disciplina que é estudada e valorizada como ela merece, né? Então, isso é um ponto de atenção. E a artista, aqui no Brasil, alguns são... Alguns têm um suporte e têm um desenvolvimento bom, mas a maioria não tem, né? Então, a arte ela não é valorizada. Mas, graças a Deus, eu estou num ambiente que eu me sinto privilegiada até, né? Na arte. Entendi. E como que foi o seu início como artista? Como que iniciou isso na sua vida? De onde que veio, assim, a Patrícia Muniz artista? Minha mãe me colocou num ateliê de arte com 13 anos. Então, ali com 13 anos, criança ainda, eu fiquei maravilhada pela arte, comecei a estudar pintura, primeiro pintura realista clássica, depois fui para uma escola de arte contemporânea lá no Paraná, e com 17 anos eu já sabia que eu queria me formar em artes plásticas. Entrei na faculdade lá no Paraná em artes plásticas, e antes de me formar já estava numa escola da cidade vizinha, fazendo meu trabalho voluntário. Que era assim, eu não sabia que ia ser uma missão de vida. Eu fui pelo coração, porque eu vi que eu estava trabalhando com as crianças e que ele tinha melhora e que meu caminho era aquele ali. E assim, quando eu comecei, foi por amor mesmo. Aí me formei, demorei um tempo para me formar, fiz pós-graduação em arte e educação, arte terapia, neuropsicopedagogia e não parei mais. E como que né, já que você iniciou lá atrás, né, pelo amor, vamos falar assim, pelo... Sim, totalmente. E aí a gente traz para o nosso podcast, que é um podcast que fala da coisa prática da vida, a gente precisa separar 2 coisas. É o CNPJ e o CPF, Sim. Correto? Então nós estamos falando aqui agora, nesse momento, com a Patrícia Muniz, CPF. Não, o CPF é assim, é coração. Então, e aí quando a gente traz para o conceito de negócio, e a gente precisa deixar claro que, né, não existe só amor, né? Tem a dor e a dor de ser empresário no Brasil. E é claro que uma grande parte da sua remuneração vem desenvolvido por projetos sociais, correto? Também. Também uma parte ou outra parte. Como é ser empresária de conteúdos artísticos no Brasil? Olha, eu acho assim que o propósito que eu tenho, se eu fosse assim... ver pelo trabalho que dá, eu já teria largado faz tempo e curti minha vida com meu marido, com a minha família. Poderia ter feito isso, mas não. É um amor, é uma satisfação de ver o que acontece, que assim, vale a pena. Mas não é fácil, tá? Quando eu comecei, eu não sabia que tinha lei para isso. Eu achava assim que teria que ser tudo na luta, porque você vê essas instituições, elas arrecadando coisa. Não é fácil o trabalho social no Brasil. Mas você entende a lei. As empresas... entendem que o seu trabalho é sério e valorizam isso, é maravilhoso.
Eu não tenho que ficar pedindo coisa, sabe? Eu acho que se eu tivesse que ficar pedindo papel Ajuda. higiênico, ajuda toda hora, ia ser muito difícil. Mas tem lei para isso. Eu ensino passo a passo para você poder fazer um projeto social sério e assim, e que faz essa transformação. Hoje eu sei explicar como é que funciona isso aí. Dentro do seu negócio, qual a maior dificuldade? Eu vou tratar como um negócio, né? Entenda que existe a arte e o negócio, né? Qual a sua maior dor? Qual a sua maior dificuldade hoje? Posso ser sincera? Sim, bem, isso que é importante, ser sincera. Não é nem captação de recurso, não. Para mim, isso aí não é o problema hoje. Porque hoje, se eu aprovar um projeto enorme, eu consigo captar tudo. A questão é fazer que a gestão municipal, que vai receber o projeto gratuitamente, acolha o projeto. E isso aqui, estou falando de Linhares, não é nem... em vários lugares, essa dificuldade, que a gestão se mobilize para receber o projeto para as crianças. Acredita nisso? Entendi. E o que você enxerga como a maior dificuldade, independente da gestão, que seja de Linhares ou, enfim, qualquer outro município, tá? Onde que tem essa dificuldade? É nas qualificações das pessoas ou é no interesse público? No interesse público, talvez de fazer acontecer. Assim, e não precisa de muito, porque, por exemplo, a prefeitura hoje, que vai receber o projeto, ela não tem que investir nada, ela tem que acolher o projeto e falar, ó, você vai em tal escola, vai atender 1000 alunos ali, o resto é comigo, eu levo equipe, eu levo material, eu levo tudo. Mas, às vezes, essa falta de entendimento que a arte faz, o bem-estar que ela faz, talvez por não entender bem a arte, eles não têm esse interesse rápido. E é uma pena, porque onde o projeto acontece, a criança sai da rua, larga droga, larga tudo, e está na escola o dia todo com a gente. Isso tem a ver também, falando já a nível estadual ou Brasil, eu vou voltar lá em 88, tá? Vou dedurar a minha idade quando eu fazia educação artística. Sim. Eu não sei, e você pode me falar com mais propriedade. Existe ainda essa matéria de educação artística nas escolas? Existe, a aula de artes. A aula de artes ainda existe. Então, ou seja, se a gente entende que as grades curriculares né, existe essa possibilidade, fica meio desassociado não ter a oportunidade de você colocar dentro de uma grade curricular de um ano uma área de pintura. Com certeza, é um projeto federal. Ele foi premiado pela Unesco, ele foi chancelado pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, que fez um documentário com o meu trabalho, e o ano passado pelo Brasil Conference de Harvard, que intitulou o projeto Arte por Toda Parte como um dos 5 projetos mais inovadores da região sudeste toda. Então, assim, a gente faz diferença, né? E falando nos projetos, só para a gente ter uma abrangência, a gente entender o que a Patrícia Muniz faz como artista. Quais são os seus projetos hoje e poderia falar um pouquinho de cada um? Eu sou uma arte educadora, né? Então eu tenho um projeto federal aprovado, que é o Arte por Toda Parte. O ano passado aconteceu em 5 estados, esse ano está em São Paulo, Paraná, 3 estados. A gente está em 3 estados esse ano. Acontecendo 2 polos em São Paulo, um no Espírito Santo e um no Paraná. Então, são 4... Cada lugar que tem um projeto tem um polo. Então, hoje eu tenho 4 polos ativos acontecendo. Então, é arte por toda parte. E o outro você tem mais um. Então, Tecnologia Faz Arte. Esse projeto, a gente trabalha com tecnologia. Então, assim, na parte do projeto Arte por Toda Parte, a gente trabalha toda a parte sensorial, a parte manual. Então, a tecnologia... Por que eu trouxe esse projeto? Porque eu acho que ele dá um plus para o Arte por Toda Parte. Então, a criança ali comigo aprende os pintores, como pintar, ter coordenação motora fina trabalhada, então o foco. E depois eu comprei aqueles óculos Meta 2, que a criança vai mergulhar na obra do Monet, por exemplo. Ela vai fazer um passeio, um tour pelo Museu do Louvre, que são locais que, de repente, ela não tem a possibilidade de ir. Ou qualquer museu do mundo, assim, sabe? Então, eu que sou adulta, eu fiquei deslumbrada com aquele óculos. E eu falei, poxa vida, se eu que sou adulto, que já tive a oportunidade de viajar, fiquei encantada, por que as crianças não vão ter? Vão ter, sim. Então, eu consegui a aprovação desse projeto, consegui captação do recurso, e agora ele está acontecendo no Paraná. O ano que vem eu trago para cá. Você não novela não, mas eu te sigo. E aquela ida a São Paulo? Me fala um pouquinho, o que foi aquilo lá? Foi uma museu, você até a Roberta Ilha que estava junto com você, eu vi lá. Fala um pouquinho daquela visita. A graça de ter a parceria com a Roberta Ilha, por quê? A Roberta é uma arquiteta, né, daqui de Linhares. Arquitetura e arte. E ela faz doutorado na obra de Cândido Portinari. E por coincidência, eu tenho um projeto acontecendo em Jardinópolis, que é colado com Ribeirão Preto, e que a casa do Portinari é em Brodowski. Então,
Aí eu tive lá, eu falei, gente, que casa linda é essa? Porque você viaja pela Europa, você vê as casas dos pintores sendo visitadas. E a casa do Portinari, ela é incrível, ela é maravilhosa e é aberta ao público. Eu falei, eu vou trazer os alunos aqui. Porque eu sou assim, a hora que o ano passado eu participei da Casa Cor, levei todos os meus alunos do projeto lá que eu tinha em Serra acontecendo, levei eles para lá. E eu levo mesmo. E teve criança saindo de lá querendo ser arquiteto, engenheiro. Você pode ser, sim. Uhum. Porque, sabe, Jefferson, elas tem uma realidade, às vezes, difícil, vê o pai, às vezes, frustrado com os problemas de adulto, e elas acham que elas não podem ter a oportunidade. Elas podem ter, sim. Pode, professora, ser um arquiteto? Você pode ser um arquiteto. Aí, voltando para Brodowski, a gente estava lá eu falei assim, eu vou. E aí a Roberta Ilha, sem saber de nada, esteve no ateliê para poder fazer aula, e me falando eu já sabia do doutorado dela, eu falei, por que não ligar a Roberta Ilha lá? Uhum. E ela aceitou e foi incrível, gente. A gente levou os alunos lá, ela deu uma palestra sobre a vida de Cândido Portinari na casa de Portinari, e as crianças que moravam lá, que não conheciam a história dele, nem a casa dele, saíram de lá maravilhosas, sabendo que elas podem ser os futuros Cândidos Portinari. Ah, legal. E eu vou trazer um conteúdo agora que reforça, né, a arte nos dias atuais. A gente vem vivendo momentos, né? Eu vou falar eu também como pai, né? Você conheceu o Álvaro, né? Depois, aliás, vou até aproveitar aqui, né, apresentar aqui, ó, o quadro aqui, olha só, pessoal, ó, esse aqui foi meu filho Álvaro, de 8 anos. Foi de ontem, ele fez uma aula, tá? Foi a primeira vez que ele sentou numa sala de aula de artes e ele conseguiu pintar, e depois vai ter uma perguntinha técnica sobre isso daqui, e eu quero que você responda, mas eu, como pai, sinceramente, achei que ficou maravilhoso. Que você trouxe para cá hoje, né? Claro, eu tenho que mostrar, porque aqui é na prática, entendeu? Sim. Aqui não tem conversa fiada, a gente mostra para todo mundo, não tem jeito. Mas existe assim, trazendo pelo olhar de pai, Patrícia, a gente tem um desafio muito grande hoje com o uso das telas, né? Das telas digitais, não das telas da pintura. Então, eu queria que você pudesse compartilhar com a gente algum caso efetivo ou alguma experiência que você teve com crianças que têm convivido com o uso excessivo. A gente já sabe que o uso da tela ele tem um efeito agressivo muito grande no cérebro das crianças, não só das crianças como dos adultos. Sim. Isso nós vamos ter problemas futuros intensos sobre isso. E a gente tem percebido que alguns tipos de exercício, algumas práticas que consigam desconectar a essa uso de tela, se dentro dos seus moldes, né, você tem visto melhorias de crianças com comportamentos agressivos, com, né, irritabilidade, e às vezes, de modo geral, sendo um passageiro da vida, a verdade é essa, porque a criança fica o tempo todo viciada naquilo. Isso você tem visto melhora nos seus alunos que quando assim fazem as aulas contigo? Mas é demais, é muita melhora. Quando começou o projeto há anos atrás, eu já vi essa melhora, que agora está muito pior, né? Porque agora a criança é muito mais fácil você dar um celular e deixar a criança ali no iPad dela do que trazendo atividades lúdicas para ela o dia inteiro, até porque a gente trabalha, é uma correria, eu sou mãe também, então, assim, tem uma dificuldade enorme, mas a arte, quando você está num processo criativo, o seu cérebro, ele produz hormônios, né? Do prazer, da autoestima, do contentamento, então, assim, a gente está ali criando e a criança esquece de tudo, tá? Então, crianças que eram diagnosticadas tomando remédio para síndrome do pânico, para, várias, tá? Ansiedade. Com a arte, a gente consegue ter uma melhora nisso. Inclusive, tinha uma médica que acompanhava meu projeto lá em Santa Catarina, e ela era psiquiatra. Ela começou a retirar remédios das crianças conforme ela participava do projeto. Existe também vamos, né, pontuar aqui, né, a gente tem crianças com autismo hoje, né, se isso também você consegue atender isso no seu espaço, se isso tem contribuído, né, para essa fatia, né? E também crianças com a coordenação motora. Isso melhora esse... Mas é muito. No ateliê eu recebo crianças com autismo e no projeto já tem de escola específica de autismo, tanto nível grave quanto moderado. Entendi. Crianças que não aceitavam sujar a mão, crianças que não aceitavam toque nenhum, sabe? Através das semanas, você vê a criança toda suja de argila ali, pintando. Então, a gente tem uma melhora, assim, absurda. E os pais percebem isso. Por isso que no nosso ateliê, inclusive, tem um aluno que ele vai para Paris conosco, que ele foi
diagnosticado. E o ano passado ele não conseguia ficar 1h30 concentrado. Hoje, inclusive, está lá com o professor Ari no ateliê. Que bom. E que fica 1h30 assim, pintando, sem parar. E se, por exemplo, nós temos aqui hoje quem está nos assistindo aqui, eu tenho um filho que tem um grau de autismo, enfim, né, alguma doença, algum distúrbio, né, uma doença de distúrbio. Como que faz para iniciar com você? Então, se for no ateliê, pode entrar em contato pelo ateliê através do Instagram, clicando ali, dá no nosso WhatsApp, a gente vai atender, vai pensar no melhor. Mas precisa de algum laudo, alguma coisa assim? Não precisa, né? É não. só ir lá e nesse caso você tem as técnicas, possivelmente, que você vai dando, igual o Álvaro ontem, né? Quem diria que o menino elétrico lá ia conseguir sentar com um monte de adulto para poder pintar. Então tem técnica. Mas o que eu fiz com o Álvaro ontem? Posso falar? Pode, claro. Eu fiz ele se sentir parte do processo. Porque se eu chego lá e jogo um monte de coisa nele, ele não vai gostar. Então, assim, quando eu pego uma criança, eu tento entrar no mundo dela, né? Então, Álvaro, você vai me ajudar. Eu percebi que ele era muito ativo, inteligente. Então, você sabe que a gente vai fazer uma aula aqui. Você me ajuda? Ele já se sentiu pertencente. Então, ali o comportamento dele já mudou. Porque ele não era mais bagunceiro, ele estava me ajudando. Então, ele se sente importante. Então, a gente precisa se sentir importante. Então, eu tenho que saber como chegar no coração dele. Tá. E agora, assim, uma pergunta muito... Existia assim, dentro da psicologia, né? Pau que nasce torto, morre torto, nós somos produto do meio. Resumindo, você acredita que o pintar, a arte, ela pode ser desenvolvida ou a pessoa nasce com isso? Eu acho que tem os dois. Tem muita gente que nasce com esse dom, mas é que nem eu falo que na musculação. Se você vai lá e treina seu braço, se treina um dia só, seu braço vai ficar bombado, musculoso? Não vai. Você tem que todo dia ter aquela disciplina, rotina. Aí uma hora você vai ver seu braço tá certinho, não é assim? Mesma coisa com a arte. Tem uns que vão mais rápido, tem uns que demoram mais, mas todos vão. É técnica, não adianta. Tem como treinar. Tem como treinar para fazer. Como treinar, E falar em treinar, a gente vive um mundo hoje digital. Como tem sido a inteligência artificial, os modos de tecnologia, junto com a arte? A gente não dá para... eu não estou aqui colocando um contra o outro, mas a gente consegue hoje ter sinergia das duas coisas? Você acha que uma vem para complementar? Porque imagina que eu quero um quadro, meu robô, cria aqui um quadro assim, 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 e vai lá, cria e coloca. Nunca vai ser o mesmo processo que você está ali trabalhando no seu quadro. Eu, assim, tanto que eu não sou contra a inteligência artificial, que eu tenho um projeto que fala de tecnologia, né? Então... Tanto que é para somar, nunca vai substituir, não. O meu processo criativo ali pintando e eu clicar ali e ter um quadro pronto, jamais. Jamais. O que acontece comigo ali, recebendo um quadro pronto e eu pintando, nunca vai ganhar. E aonde que ela pode ajudar hoje dentro da arte? Eu acho que na parte imersiva, porque, por exemplo, através do óculos que eu tenho no projeto, a gente consegue vivenciar aquela parte... Você poder chegar numa Torre Eiffel e subir, você chegar no Museu Britânico em Londres e entrar. Então, assim, é uma experiência. Agora, que vai substituir a parte manual, não adianta. Já que você falou em cidades, qual para você, no íntimo da Patrícia Muniz, qual a cidade que mais transpira arte assim, no mundo? Claro que Paris. Nossa, eu já estive lá 3 vezes, ou a 4ª, agora ano que vem. Eu sou apaixonada, é meu lugar, assim, no mundo. Moraria lá? Moraria. Ah, tá certo. E já teve, assim, algum aluno seu de especial que você olhou e falou assim, esse aqui é um grande talento e ele conseguiu decolar já como profissional, já? Olha, assim, o Ari é uma pessoa que foi meu aluno, hoje é professor do ateliê. É um menino que, há 10 anos atrás, o Ari é muito novinho, ele tem 22 anos só, né? Então, há 10 anos atrás, ele tinha o quê? 12. Eu conheci os pais dele lá em Santa Catarina e eu falei, esse menino aqui, ele tem uma inteligência acima do normal, ele é um menino... do bem e é um artista. Hoje eu trouxe ele para cá, ele está participando de editais fora do país e assim, eu me sinto com radar, sabe? Quando eu percebo que uma criança tem talento, eu jogo no mundo. O Antônio mesmo, a gente está participando de um edital para expor ano que vem, fora a nossa exposição de Paris, em Portugal e em Madrid, então a gente está aguardando o resultado. E o Antônio é um menino que tem muito talento. E tem outros também. Inclusive, estou descobrindo aqui em Linhares muitos adultos que têm potencial. E que eu tô assim, eu tô só... De olho, ó. Não é? E eles vão para Paris com a gente. E mesmo que não fosse para Paris, quem eu achar que tem potencial, que eu senti no meu coração e perceber que tem, a gente manda o portfólio deles, estamos fazendo portfólio de todo mundo. Mas é um processo, o ateliê ele não é... Assim, ele tem 2 anos só, né? Então...
Eu tô, assim, colhendo o material, tô acompanhando, e uma hora a gente manda de todo mundo. Você ensina, você faz, você passa tal, e você pinta, correto? Eu não consigo fazer tudo Tudo bem, sempre mas ao vamos mesmo lá tempo. então. E quando você começa a pintar um quadro para você, por onde você começa? O que vem na sua cabeça? O que te inspira para você pintar? Então, depende o fim que é, né? Então, É para cada um. você, esquece. Eu tô falando estilo Patrícia Muniz de ser. Não, meu estilo é mais abstrato, mais solto, não é uma coisa muito realista, sabe? Minha coisa é mais leve, assim. Então, e eu sou livre, eu não gosto de encomenda, muitas encomendas. Eu vou no meu tempo, no meu processo, porque minha cabeça já é muito criativa. Então, assim, às vezes para pintar, eu tenho meu momento, mas eu gosto de silêncio, eu gosto de estar reservada, um momento só meu. Mas, assim, é uma arte bem leve, assim, sabe? E na hora do processo de pintar, no início, qual é o processo mais desafiador? Na hora que eu vou pegar o pincel para pintar, e qual é o maior desafio do Eu início, percebi assim? que você fugiu ontem da nossa pintura, porque é desafiadora, não é? É desafiador. Você olha uma tela em branco, se eu te dou um papel para você copiar, ainda te dá uma segurança. Agora, deixa você criar solto. É desafiador pintar. E eu trabalho com frustração também. Tem muita criança que fala, eu não sei pintar. E eu tenho que falar, não, você sabe sim, vamos recomeçar daqui, que chora, que se cobra demais, sabe? Criança e adulto. Tem muita criança que se cobra horrores, assim, sabe? E eu falo, não, calma. Eu não quero mais pintar, não quero mais vir aqui. Eu escuto isso também, tá? Não é só flores, não. Ah, não quero. Aí eu tenho que sentar ali e falar, não, olha, na vida é assim mesmo. Você faz tudo que você faz na sua vida, você acerta? Não. Não, professor. No Não, meu, tia no meu Patrícia. caso em especial, Patrícia, que eu tenho hiperatividade, eu não consigo. Eu não consigo. Eu tinha que tentar, assim, a única forma que eu consigo me tranquilizar é correndo. Então eu corro para me São pacificar. escapes, né? Eu Então, sei. assim, eu não tenho, enfim. Você não teve oportunidade, talvez, de fazer isso, né? Também, eu acho que não me permiti. Talvez essa não que é uma seja, cultura comum, não é uma né? cultura comum, né? Então E também esse é um outro ponto de desafiador pra mim aqui, porque eu cheguei ano passado aqui, eu não conhecia ninguém. E Linhares não tem uma cultura artística assim forte, né? Então eu cheguei com uma proposta diferente, que é um ateliê de arte, uma escola de arte, num lugar que eu não conhecia. Mas tá bem, tá bem. Eu achei que foi muito rápido. Muito rápido, eu acho que sim. Muito rápido. E vamos falar assim sobre técnicas e materiais. Agora, existe qual a técnica assim que você mais gosta de usar? Porque, pô, são várias, né? Na hora de você pintar. Uma técnica, uma pitadinha assim, de um pedacinho do que você transmite para as pessoas na hora. Fala uma técnica para mim que você costuma utilizar. Eu gosto muito do impressionismo. O impressionismo você pinta. Quando você chega aqui, assim, coloca a tela bem perto de você, você vê tudo embaçado. Quando você olha de longe, você consegue ver o desenho. Essa é a minha técnica. O Ari já tem outra. Então, o Ari já pode falar que ele ensina de uma outra forma. Cada artista... Uma coisa que me perguntaram, como é que é o processo criativo? Como que eu vou chegar lá e vou criar se eu não sei fazer nada? É difícil? Não queira começar a pintar uma tela achando que você vai ser um Picasso da vida. Você não vai ser um Picasso da vida. Como é que você faz o seu processo criativo acontecer? É no básico, é no simples. É na forma de você levar a sua vida, sabe? Se você está na sua casa hoje, prepara o melhor almoço, arruma do melhor jeito. Começa com o que você pode. Você tem um trabalho, arruma sua mesa de um jeito, arruma seu trabalho de um jeito, depois você vai querendo... Faça na condição que você tem, naquele momento. O que você tem, Isso aí. E faça local e pense global. Eu acho que eu faço muito isso na minha vida, assim, sabe? E tem algum material que você descobriu recentemente que faz diferença na pintura, alguma coisa inovadora que tem melhorado o processo? Claro que é uma ferramenta para a arte, né? Que tem algum tipo de tela, algum tipo de pincel, algum tipo de tinta, algum tipo de... Tem alguma coisa inovadora que você acha que tem? Não, acho que inovadora não, porque as coisas são já bem antigas, né? Mas assim, comprar uma tinta de boa qualidade, eu acho que faz diferença. No ateliê a gente começou, assim, pedindo coisa muito básica, até para os pais não terem um gasto exagerado, então... E a gente ensina a cuidar do material, então, assim, não é só uma coisa assim, você vai lá pintar e tudo caiu, não. E como você escolhe as cores para suas obras? Por exemplo, eu quero um terracota, quero um magenta, quero um ciane. Como é que você faz? Então, depende da proposta. Da proposta. Depende da proposta, do ambiente que eu quero colocar essa obra. Então, eu uso todas as cores. Eu gosto muito de cor mais básica, mas assim, tem hora que eu pinto descolorido. Porque as cores, elas representam, né? Vamos falar em temperaturas. As vermelhas, as quentes, laranjas são mais quentes. São. As ciânicas, elas são... Verde é o ponto de equilíbrio. E as ciânicas são mais calmas, né? E você também tem os cinzas que são mais tristes, vamos dizer assim, que inclusive... Mais sóbrio, talvez. Mais sóbrios, né?
Então, você vai por momento. Aí você entra, eu quero entrar eu quero pintar mais, claro que você vai para os azuis, os verdes, os ciânicos, né? E você sabe que tem um estudo na arte terapia, eu me especializei nisso. Eu consigo olhar o desenho de uma criança, eu consigo entender como é que ela é. Então eu faço essa leitura também, sabe? Se a criança... Claro, eu não vou dar um diagnóstico, falar, olha, ela é depressiva porque ela usou preto. Não, nada disso, mas assim, com o passar do tempo eu vou acompanhando o traço da criança, a cor que ela costuma usar. Então eu consigo perceber até a forma que ela coloca a tinta na palheta, eu vou sabendo como é que ela é. Então, assim... Aí você usa a técnica para você ir entrando em sintonia com ela. Exatamente. E trazendo o mundo É. dela no que ela quer. Eu converso com os pais, eu converso com o professor Ari, que está à frente lá das aulas do ateliê, para poder dar uma atenção diferenciada. Criança que chora. E, assim, a arte, ela é uma linguagem. Então, a pintura é uma forma de expressão. Então, se ela vive um problema em casa, ela acaba demonstrando no desenho dela. Isso não tem como esconder. Criança não mente, né? E a partir de quantos anos uma criança pode iniciar a pintura? No ateliê, a partir de 5 anos. A gente tem criança com 4, mas a partir de 5 anos ela é mais, ela é mais independente. Então, acho que dos 5 anos a gente consegue dar uma atenção melhor para ela. Agora, Patrícia, vamos lá. Quais são os artistas que te influenciam assim, no seu trabalho hoje, que me inspira? Eu? Você. Eu sou apaixonada pelo Claude Monet. Eu já estive na casa dele 2 vezes, vou 3ª. Gente, eu sou apaixonada, louca mesmo. Ele é demais. E como você descreveria o seu estilo, assim? O seu estilo dentro das categorias da arte? Eu não sei. Eu sou uma pessoa em transformação. Tem hora que é tudo geométrico, tem hora que tudo que é meio solto, tem hora que eu pinto flor. Então, assim, não dá pra falar. Porque eu acho que vai muito do que eu tô vivendo também. Então, assim, se eu tô numa fase mais de ancorar projeto, começo a deixar tudo meio geométrico, sabe? Então, assim, ele vai passando o que eu tô vivendo na minha casa, na minha vida, assim. Entendi. Tem algum tema, assim, recorrente que você tem em suas obras, que nesse momento você tem vivido mais geométrico? Você está todo aleatório mesmo? Está bem aleatório. Tá certo. Você costuma colocar assim, sentimentos nos seus quadros, assim, algumas emoções? Total. Aquele momento total? Total. Minha vida é puro sentimento. É puro sentimento, né? E eu acho que eu não posso deixar de falar que Linhares vai ter um plus assim, que poucos ateliês no Brasil eu tenho visto acontecer. São vários alunos de um ateliê fazer uma exposição internacional. Então, a gente vai começar a ser visto também fora do país agora. A partir do ano que vem, com a exposição em Paris. Mais perto aqui, assim. E claro que tá em uma das perguntas aqui sobre esse evento de Paris. Como que surgiu isso? Como que foi de chegar ao ponto de levar essas pessoas, né, de Linhares, que está indo para lá? Quando vai ser? Tem tempo de eu mandar meu filho? Me fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu comecei a perceber, através de rede social, que tinha algumas pessoas postando, que fizeram exposição... Pessoas que eu sigo de artistas, assim, fazendo exposição no Carrossel do Louvre. O Museu do Louvre é o maior museu do mundo, né, de arte. Então, fica em Paris. E embaixo dele tem um Carrossel do Louvre, que é um espaço que é uma galeria bem grandona, direcionada a artistas emergentes que estão começando agora. Então... Tem um edital aberto, vai ser em outubro do ano que vem, são 3 dias de exposição. E então, eu lancei essa ideia, as famílias acolheram muito, porque também estão vendo o seu empenho, né? O empenho dos filhos delas também. E tem vários adultos que vão também. E vão ser quantas pessoas? Confirmadas temos 10. Caramba! Vai ser uma turma grande. Assim, e há tempo de mais alguém, se claro, dentro dos processos dos trâmites legais, de qualificação, não, de ainda em aí? Em relação a conseguir, sim. Agora, a qualidade da obra, a gente tem que acompanhar essa criança ou esse adulto. Se tiver em condição, dá tempo sim, mas tem que estar, não pode faltar. Agora, no final do ano, a gente faz uma exposição lindíssima lá no Le Quartier, com os nossos alunos aqui em Linhares. Então, isso assim, vai ser específico para Linhares? Para Linhares, tá, entendi. E voltando a falar da Patrícia Muniz, assim, tem alguma obra que te significou muito, te marcou, assim, um quadro que eu pintei, esse aqui é o quadro que tá guardado dentro do meu coração, assim? Ai, meu Deus, são tantos, né? Já participei de várias exposições e fora isso eu pintei muito para hospitais, não sei dizer porque eu sou muito desapegada também, sabe? Você tem muito quadro em casa? Tenho um quadro meu. Um quadro meu. E como é? Mas eu vou ter mais. Pergunta difícil, hein, para você aqui agora. Como é precificar um quadro? Porque você também comercializa os seus quadros, correto?
E da onde que você tira a técnica de precificação? Porque podemos dizer que seria o seguinte, eu vou trabalhar com tela por centímetros ou metros Mas é quadrados. assim que precifica. É. É assim, por metro quadrado pintado. Aí você vê assim, o nome que você tem, né? O tipo de material que você usa, só uso tinta importada dos meus quadros, uso da melhor qualidade possível. Mas eu também não tento ser um quadro caríssimo, não, sabe? Você vê, eu já tenho uma média de preço, assim, então Mas que eu peguei com um pintor que eu já conheço, que ele me falou como ele fazia, eu comecei a fazer meio que igual, assim. Entendi. Então é metro quadrado. É. Tá bom, é bom saber, é bom saber. Vamos lá, então. As funções do Estado. Rapaz, você responde muito rápido, né? Pergunta pro podcast, tá como aí, Alex? Tá voando aí? Como é que tá? Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Lei Rouanet, eu percebi que você tem lá no seu totem, né? Que você tem, né? Através do projeto, que é um projeto público, qualquer um tem direito a se inscrever e conseguir essa verba. E a gente entende que essa lei, ela atende o Brasil inteiro, né? Por diversos projetos, desde a música, cultural, esporte, né? Você acha que a distribuição dela é justa, proporcional? Olha, eu sou uma pessoa que já falei mal não, mas eu já senti coisa ruim pela Lei Rouanet, porque a gente escuta tanto absurdo de artistas que usam dessa lei, né, em benefício próprio, que desviam verba. Então, assim, eu já fui uma pessoa que tinha um pé atrás com essa Lei Rouanet. Eu falei, gente, até o nome Lei de Incentivo, Lei Rouanet, eu nem costumo falar Lei Rouanet, eu falo Lei de Incentivo à Cultura. Mas hoje, vivendo esse processo, sabendo como é que é, eu sou muito grata, porque por ela eu consigo ajudar 26 mil crianças ao total de crianças que eu atendi nesse projeto. Então, beneficia muito. Agora, você tem que ser honesto, né? Não, tudo bem, eu também acredito, tá? Eu só te pergunto se é justo o que vem por uma parte, se essa divisão, o rateio, está proporcional à quantidade de artistas que temos no Brasil. Ou seja, tem uns que recebem mais por defender alguma matéria, algum tema interesse pessoal, e tem outros que acabam não tendo porque não tem dinheiro para todo mundo. A essência da pergunta é se realmente acha que isso está bem distribuído. Eu não sei, porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa famosa no Brasil como artista, eu não teria que ter benefício nenhum com isso. E eu, através de ralando mesmo, trabalhando muito, hoje, se eu aprovar um projeto, eu consigo captação total. Então, não sei se é tão injusto assim. Entendi. Talvez... Está muito mais ligado à competência, talvez, de você desenvolver o projeto. Eu não tenho parceria política nem religiosa com ninguém. Ninguém vem dar pitaco no meu projeto. Mas, para trabalhar comigo, tem que assinar um manual de conduta. Não é qualquer um que entra para a equipe, não. Eu estou te provocando isso justamente pontuando que existem, né, justamente essa má fama, né, que todo mundo que é preciso também, né, você está falando na prática o que acontece com você, que existe realmente o lado justo e bom. Não, e muito pelo contrário, eu tenho assessoria jurídica toda formada, eu tenho a contabilidade toda certinha. O nosso projeto, a logomarca é nossa, registrada, então, assim, a nossa empresa é toda certinha. Então, assim, não tem um ponto hoje. Eu acho que hoje eu sou referência em projeto social, honesto, que faz a diferença nesse mundo. Entendi. E o que falta para o Estado, né? O Estado, de modo geral, o Estado não é o Espírito Santo, não é o Estado Brasil. Trazer nessa sua visão inclusiva. Nós falamos já das grades curriculares, tem aula de arte, mas assim, se você tivesse o poder da caneta para legislar a um pedido, uma lei ligado à arte, o que você pediria ou faria se tivesse autonomia? Vamos formar esses professores, capacitar eles, porque tem um professor, assim, eles são puro amor, sabe? O professor ele não é só a parte financeira. Quem tem um projeto social ou que está lá dando aula, se o seu olho não brilhar lá no fundinho, não é verdade. Então, assim, quando eu falo do projeto Meu Olho Brilha, é porque eu vivo isso, eu sou isso aqui. Então, assim, eu faria, ensinem, capacitem os professores, deem material decente para eles, sabe? Um salário justo e digno também, porque merece. Porque faz a diferença, sim. Realmente a remuneração, sempre diversos podcasts que eu pontuo que realmente é muito mal remunerado. Na escola, que não tem material, e a gente chega com tudo organizado, eles ficam loucos, sabe? Nossa, vocês têm uniforme, vocês têm material? Tem. E se tem verba para isso, eu vou usar para isso. E eu compro, só que eu cobro também, sabe? Não pode desperdiçar, como se fosse uma coisa privada, assim. Eu cobro mesmo. Lá não tem desperdício, não tem
sabe? Você tira daqui e coloca lá, não. Você vai usar para criança, você vai usar mesmo. Tanto que o material que eu uso no projeto é o mesmo do ateliê. Tá certo. Patrícia Muniz, nosso podcast voou, te falei que passa muito rápido. Você está vendo o tanto de coisa que você respondeu e eu queria deixar aqui as suas conclusões agora, para você poder fazer o nosso fechamento e falar aquilo que você quiser. O microfone é seu, eu não vou te perguntar mais nada. Tá, primeiro, Linhares, dê valor para esse projeto de arte que está acontecendo aqui. Tanto o ateliê quanto o projeto Arte por Toda Parte. Vai acontecer esse ano lá na FEMOL. Semana que vem eu vou estar lá com aquelas maravilhosas, que aquelas mulheres lá, meu Deus, o amor que elas têm por aquelas crianças do Canivete, região ali, sabe? É uma região carente, mas que está com braços abertos para o projeto e a gente vai estar lá a partir da semana que vem. Aproveitem e dê valor. E a arte, gente, ela transforma o mundo. A gente tira a criança da rua, tira a criança de medicação. Eu acho que dá uma oportunidade para ter um mundo melhor. A arte é uma linguagem, é uma possibilidade. Entendi. Tem, né, você falou da FEMOL, realmente é um trabalho social, é muito amor, é muita dedicação e eu fico feliz, tá, Patrícia, em poder estar dividindo esse momento com você. Queria te agradecer por poder ceder e conhecer um pouco mais o seu lado empresário, que nós falamos um pouquinho do lado artístico, o trabalho social, né? A gente torce para que tudo continue, quando tem dedicação, tem amor, né? Tem vontade, que é o que eu vejo nos seus olhos, que quando você fala, o seu olho brilha daquilo que você faz. Então, em nome do Na Prática, agradeço muito a sua presença, que a gente possa divulgar isso aí por mais e mais, né, das nossas redes sociais e que possa ter em outro momento você está voltando para falar da ida em Paris, para a gente estar dividindo, de repente, até mesmo com uma criança ou um adulto que foi, para estar falando um pouco dessa experiência. Porque por mais práticas e menos teorebas, ou seja, vamos... Menos teoria, né? Então a gente precisa, é isso aí, a gente precisa de falar um pouco mais do que dá certo. E a gente tem que... Eu tenho falado constantemente nas minhas mesas de conversa que muita informação, a inteligência artificial ela vai passar para você uma informação macro. Ela facilita um pouco a vida. Mas né? a experiência, os caminhos que te encurtam, a gente precisa dividir. Por isso que esse canal, a cada dia, a gente tenta defender isso. A prática. O que você fez que deu certo. Deixa eu te contar uma coisa. No passado, eu com 8 polos acontecendo no Brasil, eu abria a tela, porque eu faço a formação pedagógica, né? Então, eu abri a tela no computador. Pessoal da Bahia, levanta a mão. Eu tô aqui. Pessoal do Paraná, gente, isso é um orgulho. Pensa, polos no Brasil, e eu formando essa equipe toda, são braços que eu tenho. Então, isso é muito... Dá um orgulho, né? É o projeto crescendo. Mas é missão também. É isso aí, é missão. Papai do Céu te deu a missão aqui na Terra. E outra coisa também que aconteceu aqui, que eu não posso deixar de falar. Porque, se for contar, é tanta história, mas... O ano passado, o ateliê pintou um quadro que foi leiloado e com o dinheiro a gente conseguiu comprar um caminhão de água que foi para o Rio Grande do Sul na época da enchente, sabe? Que legal, assim, que legal. A gente podendo colaborar também com as... É a nossa missão aqui na Terra, de ajudar a dividir e multiplicar. Esqueci de falar, Lit Trip, patrocinador oficial do Na Prática. Aqui, olha, meu amigo Thiago, Robertinha e demais. Tá voando, Lit Trip, tá voando. Queria agradecer mais uma vez, Patrícia Muniz. Foi um prazer imenso dividir essa mesa com você. E segue lá, Na Prática. Aqui não tem conversa fiada. É Na Prática, não tem lero-lero. Valeu? Um abraço. Obrigada.